Enquanto o Brasil, de norte a sul, tinha suas atenções voltadas para as Olimpíadas, realizadas aqui por conquista de Lula e pelo esforço da presidenta Dilma, o Senado Federal se reuniu durante 19 horas para realizar a farsa de um julgamento. Na madrugada de ontem, por 59 votos a favor e 21 contra, os senhores senadores aprovaram o relatório do tucano Antônio Anastasia, com que a presidenta afastada virou réu de processo em que responderá por prática de crime de responsabilidade e pedaladas fiscais. A decisão, chamada de pronúncia, como prevista no Código de Processo Criminal, ensejou o libelo, que levará o processo à próxima e definitiva etapa, ou seja, ao julgamento final, pelos mesmos senadores, culminando com a condenação da acusada Dilma Rousseff e a cassação do seu mandato presidencial, que lhe foi outorgado pela maioria dos brasileiros em eleição livre e democrática. O resultado do julgamento de ontem não foi surpresa para ninguém, como também não poderá surpreender o resultado final, a não ser aos que acreditam em Papai Noel ou em contos da carochinha. O golpe, que será tomada do poder com utilização de um fajuto e fraudulento processo de impeachment, onde argumentos jurídicos e provas de inocência não são considerados, e nada adiantam protestos, apelos e recursos dos aliados da presidenta, porque os julgadores, no caso os senadores, são os beneficiários diretos da decretação do impeachment e fazem parte de uma conspiração política articulada pelos adversários da presidenta, numa engrenagem montada com o apoio do sistema econômico, da grande mídia e do poder judiciário. Dessa forma, o corrupto presidente interino se transformará em presidente da República sem ter tido um só voto para isso. Não fosse a sua deslealdade, traição e ambição, e se houvesse lisura, imparcialidade e respeito à Constituição por parte dos ministros do Supremo, o processo de impeachment teria outro resultado. Morreria no nascedouro ou levaria à absolvição da acusada. Por que o julgamento foi uma farsa? Porque foi a encenação de um injusto e ilegal processo no qual os pseudos juízes são, em sua maioria, autores de atos como os atribuídos a Dilma Rousseff, como o próprio relator Antônio Anastasia, que quando governador de Minas praticou atos semelhantes aos praticados por Dilma e apelidados de pedaladas fiscais. Não somente ele, como o presidente do seu partido, PSDB, o senador Aécio Neves, quando governador de Minas, o que eles puderam fazer sem serem acusados de criminosos, a presidenta Dilma não pode. O julgamento foi uma farsa para encobrir o golpe do impeachment. Nesse processo, de nada valem argumentos de defesa nem provas de inocência. Os que votaram a favor do relatório Anastasia estão quase todos acusados de crimes de corrupção, de extorsões e recebimento de propinas nas delações premiadas, que serviram e servem a prisões de petistas. A maioria daqueles senadores aparece não apenas eles, como o próprio presidente provisório Michel Temer, que teria recebido 10 milhões de propina. A longa sessão iniciada anteontem e terminada na madrugada de ontem não passou de uma farsa, de uma encenação burlesca, de uma ópera bufa.
servindo-se dos holofotes de uma transmissão televisiva ao vivo, os adversários da presidenta fizeram inflamantes discursos e infamantes acusações. E quem eram os que votaram pela aprovação do relatório Anastasia? Quase todos eles acusados de corrupção nas relações premiadas, que só servem e servirão para beneficiar empresários e políticos corruptos e para prender petistas. Consumado o golpe com a cassação da presidenta e possivelmente a prisão do ex-presidente Lula, dificilmente ouviremos mais falar de Operação Lava Jato. Alguém imagina a prisão de Michel Temer, delatado por ter recebido propina de 10 milhões de reais, do presidente do Senado, Renan Calheiros, e do presidente do PSDB, Aécio Neves, o mais citado nas delações premiadas? Já não dá mais para acreditar nem na cassação do mandato do bandido Eduardo Cunha, quando o poder provisório se empenha na procrastinação do processo a que ele responde, temendo que uma improvável condenação sua possa provocar retaliações dele e de seus comparsas e possibilitar a absolvição da presidenta Dilma. Para que não haja risco nem surpresas, o julgamento de Cunha foi marcado para 12 de setembro, após a decretação do impeachment da presidenta Dilma. Não acredito que Cunha será julgado nessa data. E se for, não duvido mais de que ele manterá o seu mandato de deputado, recebendo talvez uma pena de censura. Dos golpistas podemos esperar de tudo, mas da história confiamos na condenação deles.